Bem-vindo ao canal da Clínica Facto. Lembrando a todos, estamos nas diversas mídias, inclusive em Spotify. Estamos fazendo uma entrevista que eu considero de extrema importância, está dentro do grupo que a gente chama de bem-estar. Nós já fizemos algumas entrevistas sobre exercícios, nutrição, qualidade de vida e faltava alguma coisa a mais. Há pouco tempo conversamos com uma colega também que falou sobre o aumento de uso de medicamentos e drogas e o que tem acontecido atualmente, né? A correria do dia a dia, as mídias, né? As necessidades, trânsito, e as pessoas elas estão tendo muito pouco tempo para ter a sua autoconsciência, né? Olhar o seu interior e poder tomar as melhores decisões, porque às vezes na ansiedade e na correria você acaba não tomando a melhor medida que seria para uma qualidade de vida, mas sim para um resultado imediato e não a longo prazo. Então, como a gente entende que tudo é feito a longo prazo, tudo passa por uma certa experiência que pode ser dolorosa ou não, mas vai fazer parte do nosso aprendizado, eu acho que falar sobre estoicismo hoje foi de extrema importância. Então, na pesquisa, eu gosto muito de fazer esse tipo de leituras, a parte da medicina. Eu encontrei Paulo Atenas, foi uma experiência muito interessante de conhecer como começou o serviço. Eu vou pedir depois para o nosso convidado falar um pouquinho mais, que ele falou tanta coisa que eu nem sabia, que ele vai contar para nós. E aí eu chamei o professor, né, vou chamar de professor, né, o professor Gabriel Rocha Vanzella. Ele é formado pela Economia da USP, pela FEA, pós-graduado em Finanças pelo INSPER. Ele atua no mercado financeiro. Hoje aqui no Pala Atenas, ele é multiplicador do curso de Atenção e Concentração e Práticas Meditativas desde 2016 e dá cursos de Filosofia e Estoicismo. Gabriel, obrigado, você veio lá correndo do serviço, te liberaram para vir aqui, né? Você é sempre disposto a trazer conhecimento e dentro de uma área que eu achei muito bacana, essa Pala Atenas, que é uma utilidade pública, né? Sem fins lucrativos, para ajudar as pessoas. Me conta um pouquinho do Pala Atenas e de você. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade para a gente conversar. A Palas ela foi fundada há mais de 40 anos e a Palas é uma associação filantrópica sem fins lucrativos e desenvolve trabalhos em várias áreas, desde a justiça restaurativa. Recentemente veio a Kay Pranes para cá, dá cursos e palestras, como também tem parcerias com a Unesco, com o SESC, com a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo. Então ela atua em diferentes frentes. Temos por volta de 100 voluntários. Em 2023, mais ou menos, mais de 9.000 pessoas foram beneficiadas por todas as ações desenvolvidas aqui pela Palas. A Palas também ela possui uma editora, da onde ela consegue recursos para, então, aplicar na parte socioeducacional, nessa parte filantrópica. E também ela oferece cursos. Cursos, por exemplo, de filosofia, alguns que eu dou. Temos os cursos sobre meditação e diferentes outras atividades que subsidiam toda essa atividade socioeducacional aqui da casa. Bacana. Os fundadores foram a senhora Lia, né, Diskin e o Basílio Paulis, não é isso? Isso, eles foram os cofundadores aqui. Boa. Você falou que Dalai Lama também veio para cá, né, trazido por ela? Sim, sim. A Palas ela tem uma longa tradição de diálogo interfé, antigo interreligioso. E as 2, 3 vezes que o Dalai Lama veio para o Brasil, foi a Palas que o trouxe. A professora Lia conhece ele há muitos anos, quando o Dalai Lama estava em exílio lá na Índia. Ela foi estudar alguns filósofos da tradição budista tibetana em loco. E foi lá, ela acabou conhecendo a sua santidade e estabeleceu toda essa relação. Muito bacana, quer dizer, é uma instituição bem séria e de autogestão, isso é uma coisa importante. Gabriel, vamos para a nossa entrevista, que eu acho que é importante para a turma entender o que é. Muita gente não sabe o que é filosofia. O que é filosofia?
Essa questão ela É grande a pergunta. Ela é pequena, incrível. mas é grande. Vamos resumir assim, que a filosofia ela se debruça em questões difíceis e tenta esmiuçar conceitos complexos. Então, perguntas de difícil resposta ou não tão triviais entram nesse âmbito da filosofia. E quando você começa a lidar com essas questões, alguns conceitos precisam ser claros. Ela também se debruça nisso. Como a gente vai conversar mais sobre estoicismo, então quando a gente vai pegar uma filosofia antiga, helenística, ou mesmo desse período imperial romano, quando a gente traz quais seriam essas questões difíceis, são que atormentam todo mundo. Quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então... Vou para Marte. Vou para Marte. Você, como médico, sabe, né? E todos nós sabemos, nós temos uma data na qual nós nascemos. Vai chegar um momento que vamos morrer, não tem como fugir disso. E a pergunta é, dado que eu vou morrer, o que eu faço nesse meio? Qual o sentido desse intervalo entre nascimento e morte? O que é a vida? Né? O que é a vida? E o que é uma boa vida? O que é uma vida que vale a pena ser vivida? A filosofia ela tem algumas características que são muito interessantes, que ela torna desconhecido o que era aparentemente conhecido. Então, nós temos várias certezas, achamos que sabemos alguns conceitos, algumas ideias, mas quando você começa a se debruçar sobre ela, ir a fundo, você começa a ver, não, eu não sei direito o que é isso, do que se trata isso. Desde quando se pega Sócrates, nos diálogos socráticos, o que é justiça, o que é coragem. Todo mundo sabe o que é coragem, mas daí você para e pensa, mas para alguém fazer alguma coisa errada, ele precisou ter coragem para executar essa ação que não é tão boa. Esse indivíduo foi corajoso? Daí você para, e aí começa essas questões. Começa a debruçar sobre os conceitos. Para no final você se questionar, eu preciso ser corajoso nesse intervalo entre meu nascimento e morte? Sim ou não? Se sim, como eu vou ser corajoso? Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal. E assim começa. E o ideal sempre é o bem. Sim. Né? Então, o ideal sempre é o bem. Por que o bem? Então, outra função da filosofia é mostrar com muita clareza o que é importante, o que é relevante, o que traz significado para a nossa vida ou que deveria trazer significado para a nossa vida. Quando a gente vai falar sobre estoicismo, um conceito que a filosofia ela busca e tenta mostrar é o que está sobre o seu domínio e o que não está sobre o seu domínio. Então, essas são funções que a filosofia tem, são características da filosofia que podem ser vistas na prática cotidiana. Ou seja, eu tenho que controlar algo que está nas minhas mãos. O que está externamente, eu estou dentro de uma casa, está chovendo muito, está trovejando, está caindo água, mas eu estou protegido. Por que eu estou preocupado lá se eu estou dentro de casa? É mais ou menos isso, né? Sim, porque quando você começa a ficar preocupado com as coisas que você não controla, o que sobra é por ansiedade. Perfeito. Vamos lá. Você deu uma explicação bem legal. Então, você vê que filosofia não tem nada a ver com religião, é um modo de se conhecer para viver bem. Quando a gente volta lá eu estou te provocando. Século antes de Cristo, a filosofia ela abordava questões que hoje estão na esfera religiosa. Então, quando a gente olha a religião lá atrás, ela tem muito mais uma característica peticional. Então, você chegava num altar para uma divindade e falava, olha, eu acabei de plantar a minha lavoura, eu preciso que chova. Está aqui uma oferenda. Não, a gente vai fazer combinado. Se chover, eu te trago uma saca de soja e deixo aqui para você. Boa. E depois essas questões, e depois, quando eu morrer, para onde eu vou, não estava na esfera da religião, estava na esfera da filosofia. Então, quando a gente olha essa filosofia antiga, algumas coisas que a gente percebe como filosofia hoje poderia ser entendido como religião, estaria na esfera dessa parte da religião. É interessante que os romanos lá atrás, eles iam invadir uma cidade. A primeira coisa que eles faziam, eles mandavam espiões.
E não apenas para saber qual o tamanho do exército, como era a muralha, nada disso, mas para saber qual era a divindade protetora daquele lugar. Porque daí eles voltavam para Roma, construíam um templo para aquela divindade, faziam oferendas para ela, dizendo, olha, não se preocupe, quando eu dominar aquela cidade, você não vai ficar sem ninguém te adorando. Nós aqui em Roma vamos dar conta disso. Então, se não for nos ajudar, pelo menos não atrapalhe. Então tinha essa questão, essa coisa, esse escambo, essa troca entre as pessoas e entre essas divindades. Então a religião antiga ela permeava bastante esse caminho e depois todas as questões referentes a essas angústias internas que nós temos e todo mundo tem, saber qual é o sentido da vida, por que eu acordo de manhã e vou trabalhar, por que eu estou aqui, ficava no âmbito da filosofia. E aproveitando, Gabriel, a tua experiência, então nós vamos começar já no estoicismo. Ela não é agnóstica, né? Ela tem um fundamento, independente da religião que você tenha, mas ela ensina a você ter bom senso para escolhas e não ser induzido por determinadas posições. Eu penso assim. Então, eu vejo que ela ensina a você ter um senso crítico. Peraí, será que tudo que estão me falando é isso? Ela faz você pensar, você não cair de cabeça no poço. Fala, peraí, por que eu estou indo para esse lugar? Vamos estudar, está certo, está errado? Estou errado ou não? Não, não está errado. O estoicismo, didaticamente, ele acaba... Isso, vamos falar do que é o estoicismo. Então, vamos falar do que é o estoicismo? Então vamos lá, vamos direto para ele. O estoicismo ele foi fundado mais ou menos 300 a.C. Vamos usar números assim mais redondos, porque exatamente ninguém sabe a data certa. Mas sabe-se quem foi o fundador, que foi Zenão de Cítion. Cítion era uma cidade na Fenícia, e a família de Zenão era comerciante. Eles produziam púrpura, um pigmento para a roupa, e Zenão saiu da sua cidade para comercializar em Atenas, cruzando lá o mar Mediterrâneo. Quando ele estava chegando em Atenas, o navio dele afunda. E estamos falando de um pigmento, então se dissolveu todo na água, não tinha como ele salvar a carga dele. Perdeu tudo. E esse pigmento falam que ele valia mais do que ouro em peso. Então ele perdeu uma fortuna. O que nós sabemos é que Zenão não retorna para sua cidade natal. Provavelmente por não ter dinheiro para voltar, porque deve ter feito dívidas na sua cidade. Naquela época você ou pagava ou então tornava-se escravo. Ou mesmo que estamos no início da dissolução do Império de Alexandre o Grande e tinham muitas questões políticas. Então não sabe nem se ele não pegou tudo que tinha e fugiu de lá por questões políticas. O que a gente sabe é que ele não regressa, fica em Atenas e, sem saber o que fazer, para onde ir, ele vai até uma livraria e se encontra com alguns diálogos de Sócrates. Acha aquilo incrível e pergunta para o livreiro, nossa, adorei isso daqui, onde eu encontro uma pessoa como Sócrates? E o livreiro aponta para Crates de Tebas, que era um cínico que estava passando pela rua, e fala, olha, siga ele. E Zenão leva isso ao pé da letra, se torna discípulo de Crates de Tebas, que era um cínico. E os cínicos, eles eram bem, não rígidos, mas eles eram bem contundentes. Diziam que Crates tinha um apelido de portas abertas, dizendo que qualquer casa que ele fosse, ele sempre encontrava as portas abertas para conversar e dialogar. Outros dizem que não, porque ele realmente arrombava a porta das casas e iam lá questionar, inquirir os moradores. Então ele fica com Crates, ele estuda na academia de Platão, ele se desenvolve em outras escolas de pensamento filosóficos, ele faz um compêndio, aquilo que ele entendeu ser, e vai então para a ágora. Ele vai para o meio da praça e começa a ensinar aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha ruminado, interpretado, digerido. Deixa de ser um acadêmico para levar o conhecimento para o povo. Isso, porque
tínhamos os jardins de Epicuro. Então, se você quisesse estudar epicurismo, você saía do burburinho e ia para os jardins. Você saía da ágora e ia para a academia de Platão. Você saía da ágora e ia para o liceu. Você sempre se retirava de alguma maneira do mundo para então estudar, se aperfeiçoar e seguir. Dizer, não, ele vai para o meio da ágora. Ele fica num pórtico, que é chamado, né, esses pórticos, essas varandas de estoa, por isso que o nome é estoicismo, porque até tentaram chamar de zenãoísmo, mas acho que não pegou, não ficou bom. E é isso, é no meio do povo. Então, a linguagem que ele tinha que desenvolver era uma linguagem acessível para qualquer um que estivesse passando, desde um grande político que estava cruzando, desde que seja um comerciante, qualquer um tinha que entender. E deveria apresentar questões práticas para aqueles indivíduos. Não adianta ficar muito na abstração, porque no final do dia, problemas cotidianos deveriam ser resolvidos. E depois a gente encontra isso no estoicismo romano. Sêneca, ele escreve aquelas cartas epistolares, que são de uma linguagem clara, que eram públicas para qualquer um ler e entender. Como se fosse um guia. Como se fosse um guia. Marco Aurélio, temos, né, as meditações, mesmo não sendo algo para ser publicado, que ele escreve para si próprio, ele escreve numa linguagem acessível. Então, o estoicismo ele tem essa coisa não só prática, mas uma questão que o importante é que o indivíduo que vai ler, ouvir, entenda o que está sendo falado. Essa é uma parte assim, bem importante. Ela transforma a filosofia em algo muito difícil em algo muito fácil, algo prático. Né? Sim, precisa fazer essa conexão, precisa ter essa conexão entre a abstração, porque tem, mas precisa fazer sentido aqui na prática. Para usar no dia a dia. E aí, aproveitando esse dia a dia, e quais são os 4 pilares do estoicismo? O estoicismo ele se baseia em 4 virtudes, que algumas pessoas chamam de 4 pilares. Antes de a gente falar um pouco dessas virtudes, por que tem isso como pilar? Porque o estoicismo é uma filosofia eudaimônica. O que é uma filosofia eudaimônica? Ele busca, no final dessa jornada, uma vida que faça sentido. Uma vida que permita ao indivíduo se manifestar, florescer, ser um agente social bom para aquela comunidade. Então, como os estoicos eles acreditavam que você conseguia pegar essa potencialidade que você tem e manifestá-la em prol da comunidade, da sociedade. Ele chegou à conclusão que isso só é possível através de atitudes virtuosas. Aristóteles dizia que não, que as virtudes elas são sim necessárias, mas elas não eram suficientes para que esse florescimento se manifestasse em sua plenitude. Os estoicos discordavam, falando, não. Basta você ter atitudes, ações virtuosas para que então a sua vida possa se desenvolver de uma maneira boa, uma maneira positiva, de uma maneira que você faça a diferença para a sociedade. Não importa o que seja essa diferença, mas aquela potencialidade que você traz em si, você manifesta para em prol dessa sociedade. E daí eles têm 4 grandes virtudes, que estamos chamando desses pilares, que seria a prudência, que algumas pessoas também traduzem como sabedoria, a coragem, a temperança, a parcimônia, né? E a justiça. A manifestação dessas virtudes permite que a sua vida floresça. E aqui tem uma coisa muito interessante. E essa frase é de Bertrand Russell, que ele diz que os estoicos eles não são virtuosos, são pessoas a fim de agir de maneira virtuosa. Mas, antes de tudo, eles agem de maneira virtuosa a fim de ser boas pessoas. Boa. Então, aqui a gente tem uma clara causalidade. Então, você reconhece, mas eu não sou corajoso. Mas... Nossa, eu adoro comer, não tenho a menor parcimônia como estou no buffet. Tudo bem, mas mesmo assim é possível você emular a coragem, é possível você emular uma atitude parcimoniosa e através disso você vai se tornando cada vez mais corajoso, você vai se tornando cada vez
mais parcimonioso, mais justo, etc. Você não precisa a priori ser virtuoso. Você pode ser o mais execrável dos indivíduos, mas conforme você vai tendo ações virtuosas, você vai se tornando virtuoso. Essa é uma coisa assim, muito interessante do estoicismo. Bacana. E, Gabriel, assim, eu acho que isso tem a ver com o que eu falei no começo aqui. Como é que esses ensinamentos, né? Eu acho que tem a resiliência para o mundo moderno, porque as pessoas estão confundindo algumas coisas. As dificuldades criam o homem, né? Sim. Então, a gente vê um protecionismo que as pessoas não podem... Vitimismo, eu não posso ter sofrimento, eu não posso... Puxa, eu vou estudar, que chato, eu devia estar passeando. Sim, claro, mas é um período de transformação, para que algo lá na frente venha para algo melhor. Mas eu tenho visto que as pessoas estão querendo os prazeres imediatos e não a longo prazo. Ela ajuda nessa resiliência de entender que problemas eles surgem para transformar as pessoas em algo melhor? Olha, o estoicismo tem um pensador que chama do evangelho da resistência. Quando as coisas não estão bem, o estoicismo ele se traz um instrumental muito importante para passar por um momento de adversidade. Talvez, né, é uma hipótese, a gente pode pensar a respeito de hoje o estoicismo ter florescido mais devido à pandemia que tivemos antes. Então, com questão do Covid, que todo mundo passou por um período de muita incerteza e muita dificuldade, o estoicismo ele se encaixa para trazer um instrumental de como você pode transcender isso, como você pode passar por esse período. Diferente do epicurismo, que quando está tudo muito bem, quando está tudo mil maravilhas, o epicurismo ele traz ensinamentos que são muito mais aplicáveis. Agora, quando a gente fala sobre virtudes, é interessante perceber que, às vezes, a atitude virtuosa não necessariamente é a atitude que vai lhe trazer o benefício ou prazer imediato. Então, ser justo, muitas vezes, é distribuir alguma coisa para alguém que você não gostaria. Então, por exemplo, vamos falar sobre amor. Então, o amor ele está num patamar elevado, principalmente com questão ao romantismo, mas quando você ama sem justiça, o que se torna? Entendeu? Se você está dando preferência a alguém, quando o seu amor ele é dirigido a um indivíduo e não a todos, você não está sendo virtuoso nesse aspecto. Não, você está dando preferência aos seus. Quando a gente lida com essas questões, quando a gente começa a ver as virtudes, talvez você tenha que abrir mão de uma certa segurança para ser corajoso. Então, você está na rua e vê um homem gritando com uma mulher. E aí, o que você faz? Temos algumas frases que dizem que briga de marido e mulher não se põe a colher. Mas em determinadas situações é necessário colocar um basta. Porque nós pode degringolar algo muito mais sério. E aí, como faz? Que é muito mais confortável fingir que não estou vendo, fingir que eu não estou ouvindo, deixar a coisa correr solta. Mas essa seria a melhor atitude? Então, é nisso. Esse imediatismo não faz muito sentido. E outra, quando a gente volta lá atrás, para 300 a.C., a noção do que é um indivíduo é diferente da noção que nós temos hoje de indivíduo. Tinham escravos, né? Isso. Mas não só isso, o indivíduo ele tem uma função social, no sentido de que essa vida que precisa florescer, ela não vai florescer para o seu próprio bem, para a sua própria alegria, para o seu próprio bem-estar. Não, ela vai florescer para o bem-estar da comunidade. Porque você só é possível ser virtuoso dentro de uma polis. Quando o indivíduo era marginalizado, quando ele era tirado da sociedade, era uma sentença de morte. Ninguém conseguiria ser o que é se não fosse dentro de um seio de uma comunidade. E hoje é a mesma coisa. O bebê, quando nasce, se não tem alguém para trocar a fralda, dar de mamar,
não morre, não tem como. E até 10, 12 anos, o indivíduo, nós humanos, somos totalmente incapazes de viver sozinho. Precisa de alguém para nos trazer comida. Mesmo que a gente consiga tomar banho sozinho, a gente não consegue o alimento sozinho. Então não tem como você ser o que você é se no meio dessa comunidade. Então eles tinham muito claro. Então essa questão desse eu individual buscando uma autossatisfação, buscando essa felicidade, muito autocentrado, não fechava a conta, não fazia sentido para nenhuma daquelas tradições filosóficas antigas. Porque fora da sociedade, fora da polis, você não floresce. Você nem enraiza. E aí, me explica uma coisa. Tem gente, eu levantei algumas pessoas que seguem esse tipo de filosofia estoica, né? O Arnold Schwarzenegger, Brie Larson, Mark Zuckerberg, né? E o Jack Dorsey, né? Sim. Que um é o fundador do Twitter e o outro da Metaverso, é isso, André? Dorsey. Dorsey é o fundador do Twitter e agora ele mudou para... É isso aí. Então, e aí eles comprovaram essas práticas, né? Assim, por que esse modo de pensar tá voltando? É por causa disso, que as pessoas estão começando a entender que tem que pensar no coletivo, a gente não está sozinho e a gente tem que fazer o nosso melhor. Pode ser. De verdade, eu não sei a resposta. O que a gente percebe é que tem várias escolas de pensamento que, de maneira cíclica, ela acaba vindo e acaba florescendo e acaba ressurgindo. Como eu falei, devido à pandemia e outras dificuldades, hoje o mundo está muito polarizado, temos várias questões que trazem insegurança. Temos muitas situações em mídias sociais que trazem ansiedade. E o estoicismo, minimamente, ele se traz um instrumental para você lidar com isso. Não é que seja a solução, não é que seja uma panaceia que irá servir para tudo e para todos, mas ele traz algum instrumental, algumas ideias, algumas situações que podem sim ajudar. Por outro lado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão de correlação e casualidade. Quando você citou pessoas muito... De sucesso. Sucesso, pessoas famosas. Schwarzenegger, ele teve sucesso como fisiculturista, ele teve sucesso como ator, ele foi governador, então, nossa, é sucesso. Mas foi o estoicismo que fez com que ele tivesse sucesso? A gente não tem questão de casualidade. Na minha ignorância, porque quem sou eu para falar isso, mas eu acredito que criou-se uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo, entendimento de entender que pode dar certo ou pode dar errado, e eu tenho que pensar no lado ruim. Então, quando eu consigo ter noção que nem sempre tudo que eu faço vai dar certo, eu acho que eu fico mais resiliente e eu fico mais forte. Então, esse tipo de personalidade que cresceram muito, eu acho que elas têm essa resiliência, elas têm essa capacidade, e mesmo que aconteça alguma coisa ruim, eu falo assim, estava na cláusula que ia dar alguma coisa ruim. Eu não vou me afetar por isso, não vou cair por isso, eu vou continuar lutando. Eu vou continuar porque eu estou vivo e eu tenho que fazer o meu melhor. Sim. Eu acho que é isso, né? Assim, agora, me diz uma coisa. Relação com a psicologia moderna, né? Uma das coisas que me levou para pensar no estoicismo, aí eu comecei a pensar na filosofia, e aí a filosofia moderna está muito baseada em algumas coisas estoicas. Ou eu estou errado? O estoicismo, ele acaba de maneira direta ou indiretamente atuando ou estando presente em alguns ramos da psicologia cognitiva. O estoicismo, como eu estava falando antes, didaticamente, ele acaba sendo dividido em 3 grandes disciplinas. Então, você tem uma disciplina da ação, você tem uma disciplina do desejo e tem uma disciplina do assentimento. Quando a gente fala disciplina da ação, entra muito na questão da ética. Então, como agir nesse mundo? Como interagir com outras pessoas? Quando a gente fala na questão do desejo, a disciplina do desejo, é perceber o que eu estou querendo. E quando você pergunta o que estou querendo, ele te leva para a questão da física. Como é composto esse mundo? O que eu quero? Mas quando a gente traz a questão do assentir, ela busca a lógica. Em qual sentido? Como eu devo agir dada essa situação que é o mundo físico
e as relações que há entre as pessoas. Vamos começar a esmiuçar um pouquinho. Então, os estoicos antigos, eles tinham a percepção de que existe um objeto exterior, que esse objeto exterior ele é captado pelos nossos sentidos, seja visão, audição, etc. E a partir que você capta isso, você transforma isso numa imagem mental. Essa imagem mental sendo formada, você deixa de interagir com o objeto externo e passa a interagir apenas com essa imagem mental. E com base nela, você começa a julgá-la. Isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, isso eu não quero. Ao ponto de Sêneca dizer que a gente sofre muito mais pela imaginação do que pela realidade. Então, você acaba ficando em cima dessa coisa que você criou na sua mente, interagindo com ela nesse mundo mental, fica ruminando, dizendo, e planejando, e prevendo, sendo que ela está totalmente desconectada do objeto físico, do aquilo que é exterior. E os estoicos, eles são bem taxativos ao dizerem que esse objeto exterior não depende de você, ele depende de uma física que está por trás. Mas essa ruminação interna, essa maneira de você manipular esse objeto mental que você criou, isso está sob seu domínio. Então, se você acaba desejando ou não, é uma escolha que você minimamente tem um domínio sobre ela. E a partir dessa escolha que você faz, você irá agir. Então, a ação subsequente também está no seu domínio. Talvez por aí a gente comece a entrar um pouco nessa teoria da psicologia cognitiva de como você aprende a realidade. Essa realidade que você aprendeu, que sentido você dá para ela? Com base no sentido que você deu para ela, como você irá agir com base nisso? E os estoicos, eles tentam fazer com que essa imagem mental seja o máximo igual, realista, aderente ao objeto exterior. Posso fazer um adendo? Sim, claro. Quem sou eu? Estou dando uma de filósofo aqui. Mas os homens são perturbados não pelas coisas que acontecem, mas sim por suas opiniões sobre acontecimentos. É o Epiteto que fala isso, né? Sim. É isso mesmo que você está falando. É isso mesmo. Né? Eu sofro mais do que realmente é. Né, que eu ponho tanta emoção em cima daquilo que eu acabo às vezes me perdendo, né? Sim. Um exemplo simples, você está lá no hospital, antes lá de uma cirurgia e outra, você vai lá para comer, você entra lá dentro, você escuta enfermeiros dando risada e escuta seu nome. E aí? Tá falando bem, estão tirando sarro? O que é? O que é? Puxa, você já começa a pensar, falou, opa. Isso, mas na verdade pode ser pessoas distintas que estavam rindo sobre outra coisa. Sim. E citaram o seu nome, porque tem outro médico, outro enfermeiro, ou marido de alguém que tem o mesmo nome que o seu. Sim. São coisas totalmente desconexas que você já começou a criar uma história. E o seu estado de espírito irá modular essa história. Se você acabou de sair de uma cirurgia, que foi um sucesso, que o paciente deu tudo certo, você está esperançoso, que a recuperação vai ser fantástica, com certeza eles estavam rindo, falando bem de você. Agora, por outro lado, se você vai entrar numa cirurgia que você está apreensivo, porque o quadro é delicado, porque você já está, talvez, daquela risada, será que eles já estão até prevendo que vai acontecer uma tragédia? E não tem nada a ver. Sim. O seu nome foi só de um homônimo. Sim. E a risada foi de uma piada. E você constrói. Então, que instrumental a gente pode ter para lidar com essas situações? E os estoicos vão te falar. A primeira maneira é o que de fato aconteceu. Pessoas riram, ponto. Eles riram do quê? Não, você não sabe. Então, a gente não coloca essa camada. Falaram uma palavra que é a mesma do meu nome, mas foi a meu respeito ou foi um homônimo? E você começa a criar essa distância. E no final, vocês estão rindo de mim? Tem uma frase de Epiteto que ele fala, falaram mal de mim, falaram que você é uma pessoa muito chata. Ele fala, chata? Com tantos defeitos que eu tenho, sério mesmo que você vai pegar o fato de eu ser chato? É o menos importante. É o menos importante. Então, mesmo que o indivíduo estivesse rindo a seu respeito, quando a gente entra nessa questão do assentir, dessa decisão, essa capacidade de você ter de decidir como lidar com esse mundo interior, você também tem a capacidade de falar,
isso aqui dentro, isso aqui não entra aqui dentro. Esse tirada de sarro, essa coisa, eu não permito que me balance. Esse não balançar tem um termo técnico que os históricos chamavam de ataraxia. Em frente às adversidades, você manter uma certa serenidade, uma certa tranquilidade. É você manter o seu eixo independente da ventania exterior. E tudo isso eles faziam exercícios, tudo isso era praticado. Isso daí que você está falando é tão importante, você vê que tantos jovens hoje estão dependentes, né, de situações de mídia e aí entram numa situação de bullying e tudo mais. Isso tudo poderia ser evitado porque muito depende da reação de quem é vitimizado. Se você de repente passa e não liga e continua a sua vida, vamos que vamos, mas às vezes a gente dá tanta importância, a gente alimenta exatamente aqueles que estão querendo te prejudicar. Isso é uma coisa importante que você está falando. Eu levantei um negócio aqui bastante bacana, não sei se... Mas deixa eu só fazer assim Isso é importante, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho mais disso. Um parente é que os estoicos, qualquer um que seja 300 a.C. até agora 2024. Nós estamos falando de 2.300 anos atrás. Não fazem ideia de quem é o indivíduo, quem é ele, que dificuldade ele está passando. Então não tem nada que você possa dizer diretamente para aquele indivíduo. Não dá para você falar para ele, deixa para lá, porque você não sabe o quanto isso está impactando a pessoa. O que a gente pode tentar, isso eu comigo mesmo, você consigo, quem está assistindo, é aos poucos ir praticando, aos poucos ir percebendo alguns gatilhos, algumas coisas, e com isso ir se dessensibilizando. Para quando uma situação ruim aconteça, você está minimamente preparado. Então, quando a gente fala de uma criança que está sofrendo bullying, ou um paciente que foi diagnosticado com uma doença muito séria, muito impactante, não tem como falar para ele, não, pensa, tudo isso tinha que ser trabalhado antes. Então, por exemplo, os estoicos eles começavam com pequenos objetos simples. Então, uma lamparina. Então, eles iam para a física. Do que é composta a lamparina? Ela é feita de barro, terracota. Terracota é indestrutível? Não, não é indestrutível. Então, se ela cair e quebrar, não está acontecendo nada que não seria esperado para alguma coisa que é feita de terracota. E daí você vai indo. Ao chegar no ponto de você reconhecer que uma pessoa amada, ela é mortal. E que aquela pessoa amada pode vir a ficar ausente. Isso vai diminuir a sua dor? Não. Isso vai fazer com que você não chore? Não. Tanto que Sêneca ele diz que não tem nada mais cruel de você dizer para uma pessoa que está em luto para conter as lágrimas. Porque as lágrimas precisam ser derramadas nessas situações. Essa é a parte humana. Mas, de alguma maneira, reconhecendo a mortalidade de uma pessoa amada, reconhecendo a sua própria mortalidade, esse período de luto, talvez você consiga superá-lo com um pouco mais de serenidade, um pouco mais de tranquilidade, talvez seja um pouco mais encurtado, e após isso você encontre uma vida com significado, com sentido, e vai indo. Mas tudo isso tem que ser feito antes, e tudo isso muito passo a passo, muito gradual, muito aos pouquinhos. Então, se você quer estar preparado para enfrentar o diagnóstico de uma doença grave, você tem que estar preparado para encarar uma unha encravada. Mas quando a sua unha do pé encrava e você fica chateado que você não vai conseguir usar um determinado sapato, que você não vai conseguir jogar futebol e você começa a sofrer com uma unha encravada, como você vai lidar com uma doença muito mais séria? Não tem como. Então, esse trabalho ele tem que ser gradual, ele tem que ser aos pouquinhos, ele tem que ser cotidiano. E os estoicos eles têm vários exercícios. Pierre Hadot foi um filósofo francês que estudou essa parte do estoicismo, ele traz essa questão e ele chama de exercícios espirituais. O que é esse espiritual? Esse espiritual no sentido de metanoia. Olha, é outra palavra difícil. Metanoia seria você mudar a sua visão. Esses exercícios eles são feitos para causar uma mudança interior
para fazer com que você tenha uma visão diferente dessa realidade, que seria você encará-la como ela é. Então, se estamos falando que todo ser humano é mortal, quando um ser humano morre, não é que não seja triste, não que seja impactante, mas não é nada diferente do que é esperado para indivíduos que são mortais. Se você tem um carro e um carro é roubado, todos nós sabemos que um carro é um bem valioso, todos nós sabemos como está a questão da criminalidade onde nós moramos, então vamos fazer um seguro no carro. Isso previne o roubo? Não, mas minimiza um pouco o impacto. E assim a gente vai indo, tentando ter uma visão mais clara da realidade, tentando que essas imagens mentais que nós criamos do exterior sejam o mais aderentes possível, e a partir daí como a gente vai modulando nossas ações, como nós vamos lidando com esse mundo. Isso é importante até para a prática de cirurgiões que estão começando a carreira, Sim. cirurgias grandes, volumosas. Aí a gente vai falando que a gente vai ficando mais experiente, vai ficando mais calejado, Sim. que é mais difícil para um cirurgião. Porque às vezes tem gente muito bem formada, mas não tem a maturidade emocional, que é a inteligência emocional, que a gente nem usa mais isso. Mas é isso que você está falando. Então, esse treinamento para entender como pode acontecer as coisas. Eu tenho que me preparar para o plano A, B, C. E as pessoas que têm uma doença desse tipo, você estava comentando, e a gente já fez isso em alguns hospitais que trabalham com câncer e doenças crônicas, de criar o capelão, criar o sistema de pessoas, advogados e outras pessoas, enfermeiras, médicos, para dar suporte para que essas pessoas passem por esse momento difícil e entendam passo a passo, entender que a doença e a morte é algo inevitável para todos, né? Sim. Não tem como. Os estoicos eles têm um conceito que é a dicotomia do controle. Um termo assim técnico, bonito e tal, que seria as coisas que estão sob nosso domínio e as coisas que não estão sob nosso domínio. E como nós podemos distingui-las com muita clareza. Hoje em dia a gente colocaria uma terceira categoria, que são as coisas que estão mais ou menos sob o nosso controle, mas os estoicos eles eram bem categóricos. Existem coisas que dependem de nós e existem outras coisas que não dependem de nós. O que não depende de nós é tudo que é exterior. Então, fama, sucesso, dinheiro, saúde, nada disso depende do indivíduo. Outras coisas, sim, dependem de nós. Os nossos julgamentos, como nós vamos agir frente a paixões, esse mundo interior depende de nós. Então, vamos pegar aí, você falou de um cirurgião, vamos para a cirurgia plástica. O cirurgião pega lá o paciente, faz uma cirurgia plástica estética, o corte sai perfeito, todo o trabalho interno é feito maravilhosamente bem. A médica que está operando, ela tem uns pontos minúsculos, eu não entendo nada, mas sai tudo perfeito, melhor do que livro-texto. Ou um mês depois chega o paciente com queloide. E aí? A médica se preparar depende dela, ela treinar para dar pontos depende dela, ela ler artigos, participar de congressos, assistir vídeos, cirurgia, tudo isso depende dela. Pedir exames pré-operatório, tudo, fez tudo certinho. Mas o queloide não depende dela. Esporte. Vamos pegar aí um esporte individual, natação. O atleta, ele treina 6 vezes na semana, nada todos os dias, faz musculação depois da natação, faz toda a dieta, faz tudo bonitinho. Tudo que o técnico manda, ele faz e faz com perfeição. Tem a genética perfeita, tem a altura, a proporção de envergadura, tudo perfeito. Isso é garantia da vitória? Quando ele cair na piscina, ele vai ganhar medalha de ouro? Não, porque mesmo ele fazendo tudo certinho... Tudo pode acontecer. Tem um adversário que pode ter feito tudo tão bem quanto, que pode ter feito o mesmo trabalho físico, o mesmo trabalho com psicólogos, pode ter feito tudo perfeito. Eu posso não estar bem no dia? Mas mesmo que você esteja bem, está tudo perfeito. A única coisa que você tem garantido é empate. A vitória não irá depender de você. Mas você pelo menos tentou. Mas pelo menos você tentou. Boa. E perceber isso, o que depende de nós, e fazer tudo que está ao nosso alcance, é o que os estoicos falam que é a receita para uma vida com significado, uma vida com sentido.
e deixar aquilo que não depende de nós a cargo da fortuna, a cargo do destino. Então, a questão do outro nadador, que não depende de mim, e não tem nada que eu possa fazer eticamente para ele não ir bem, para ele ir mais devagar, para ele ter uma cãibra no meio da piscina. Não tem nada. Então, esquece. Eu faço o meu melhor e tenho garantido o empate. A cirurgia plástica, ela fez o melhor dela e garantiu uma cirurgia de sucesso. Só que o queloide, não. Historicamente, como fica esse nadador que perdeu? É perceber o que dependeu dele e o que não dependeu dele. E a partir do momento que ele tem essa consciência que ele fez o que dependia dele, reconhecer o que os estoicos chamariam de uma cláusula de reserva. Que mesmo fazendo tudo o que depende de você, há o imponderável. Há fatores contingentes. Então, todo mundo faz um seguro de um carro. Mas sabe que a pólice não cobre tudo. E aí? Então, você deixa de sair, você deixa de pegar seu carro, como você faz? Você continua fazendo, só que você sabe que o seguro vai ter um ponto. O que nós conseguimos fazer vai até um ponto. Depois, não depende de nós. Se a gente fica focado muito nisso que não depende de nós, só sobra ansiedade. E não leva para nada. Segundo o que você fez foi de maneira virtuosa. Então você treinou com empenho, com coragem, você enfrentou os desafios, você foi prudente no sentido, no dia anterior eu vou dormir mais cedo para me poupar. A questão da temperança, não, eu vou me alimentar direito, não vou abusar de doce, chocolate, nada disso. Você fez. Então, para os estoicos, é a questão suficiente, necessária para uma vida com significado. A vitória, como saúde, como dinheiro, para os estoicos, são coisas desejáveis. Então, todo mundo prefere ser rico a ser pobre. Todo mundo prefere ter saúde a ser doente. Só que nem o dinheiro, nem a saúde são condições necessárias e suficientes para uma vida virtuosa. Então, você encontra indivíduos saudáveis que são virtuosos, só que você encontra indivíduos saudáveis que não são virtuosos. Você encontra indivíduos doentes que são virtuosos e você encontra indivíduos doentes que não são virtuosos. Você encontra indivíduos ricos que são virtuosos ou não, indivíduos que não são ricos são virtuosos ou não. Então, para os estoicos é bem claro que dinheiro, que saúde, mesmo sendo coisas desejáveis, elas não são suficientes para uma vida virtuosa, para uma vida plena, para uma vida eudaimônica. E a vitória ela cai nessa categoria, porque ela não depende de você. Um vencedor não necessariamente vai ser um indivíduo virtuoso, logo com uma vida plena. E um perdedor não necessariamente vai ser uma pessoa cheia de vícios que não vai desenvolver uma vida plena. Então, a vitória, mesmo sendo desejável, ela nem não sempre é obtida. Nem sempre obtida. Sim. E mesmo obtida, ela não vai ser condição suficiente para você ser uma pessoa plena. Isso que você está falando é uma coisa tão importante, por isso que a gente falou sobre uso de drogas, álcool e tudo mais, porque esses valores que você está passando são importantes para a pessoa não se anestesiar com substâncias, não se iludir com mídias, né, que nem sempre são a realidade. E aí você realmente entender quem é você no mundo. A primeira pergunta você falou assim, quem nós somos nesse mundo? Eu acho que a gente começa a entender mais ou menos, né? Sim. Como é que a gente faz. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante. Aí, agora, quais são as recomendações para quem segue esse tipo de modo de vida, né? Cuidar do corpo, dormir, exercício de autodisciplina, autorreflexão, viver o presente. Você já puxou a orelha e falou que eu que tinha que responder isso. Mas eu vou puxar a batata quente para você. Mas o mindfulness, né, que a gente fala tanto, a meditação ajuda. Nós vamos ter um outro episódio que a gente só vai falar de meditação. Mas dá um piteco disso aqui, do que é interessante para a pessoa quando ela está ansiosa, está num dia que aconteceu tudo errado. Como é que, eu vou beber? Por exemplo, o Zenão podia ter ido para o bar, que nós brincamos, mas ele foi estudar e foi procurar um caminho melhor. Estou lá desesperado, roubaram o meu carro, fui mandado embora, tudo está acontecendo, está chovendo que hoje vai cair o mundo daqui a pouco, né? E eu vou pegar trânsito. Como é que eu faço para abaixar além desses pensamentos? Meditação ajuda? O que você recomenda?
Olha, então, esse eu vou jogar a bola para você, mas vamos conversar assim um pouquinho. Quando esses elementos, esses acontecimentos extremamente graves, significativos acontecem, não adianta a gente trazer soluções mágicas que não. Procure um amigo, procure alguém que você confie, vá e procura esse acolhimento. O que a gente tem que fazer é antes, quando as coisas pequenininhas estão acontecendo. Então, não é quando roubaram o seu carro, é quando furaram o pneu do seu carro. Então, como a gente faz nessa situação? Porque isso vai te dando uma musculatura para quando roubarem o seu carro, você está preparado para a situação. Então, por exemplo, né, numa determinada idade, todos os médicos mandam você fazer um check-up. E com certeza, eu acho que não tem ninguém que vai sair com um exame de sangue lá perfeito. Vai ter um colesterol um pouquinho para cá, o triglicérides um pouquinho para lá. Isso já são indicativos. Isso mostra que o seu corpo está envelhecendo, que algumas coisas que você fazia na juventude não são possíveis mais e que você precisa começar a ter algumas regras, ser pouco regrado aqui. E como você lida com isso? Então a minha glicemia deu alta. O que eu devo fazer? Então, já está na hora de aumentar ou voltar a fazer atividade física? Vamos fazer atividade física. Para lá na frente, se você tiver um diagnóstico de uma doença terrível, você vai falar, pera, eu já fui lidando com coisinhas pequenas e foi possível seguir uma vida com significado. Porque essa seria diferente. Porque é bem mais grave, sim, é verdade. Mas você treina uma musculatura, você já desenvolveu. É nisso, são pequenos aumentos incrementais que a gente vai vendo ao longo da vida. Então, se é mais jovem, então você faz exame de sangue, você fala, então exame de sangue é isso? Eu sinto uma picadinha, não é agradável, mas dá para ir. Aí você fica mais velho, você tem que fazer uma ressonância magnética com contraste. Você vai entra numa máquina apertada? Entra numa máquina. Então uma máquina apertada é isso? Tranquilo. Contraste, nossa, eu não senti nada. Será que colocaram ou não colocaram o contraste? Nossa, faz um barulho alto. E assim você vai indo. Para quando você ter um diagnóstico terrível, fala, não, você vai ter que fazer uma ressonância. Fala, já sei o que é uma ressonância. Já sei o que é ter um soro, pegar uma veia. E vai desconstruindo essa coisa. Um filósofo estoico foi Sêneca. E Sêneca ele foi um homem muito rico, um proto-banqueiro. Ele financiava campanhas militares romanas. Então ele tinha uma condição muito boa. E acredita-se que Sêneca tinha medo da pobreza. Então, se ele ficasse pobre, ele ia passar fome. Então ele conscientemente ficava sem comer e passava a pão e água. Existe um abismo entre jejuar e passar fome, porque a qualquer momento Sêneca podia romper o jejum e comer, coisa que quem está passando fome não consegue. Mas era uma maneira controlada dele se aproximar de um medo e ver, fisiologicamente a fome me traz essa sensação. Eu consigo pensar com essa sensação, eu consigo andar com essa sensação, como é que é a fome? E assim vai indo. Se Sêneca ficasse pobre, ele perderia a casa, perderia os bens. Então, de tempos em tempos, ele dormia no chão. É muito diferente você estar dormindo no chão da sua casa do que você estar dormindo no chão na rua. Mas era a maneira que ele tinha de se aproximar o que é não ter uma cama. O que é ser tão pobre e ter que dormir no chão. Eu acordo com dor, eu acordo moído, eu não acordo bem, mas eu consigo seguir adiante. Então, essas aproximações controladas eram maneiras que ele tinha para enfrentar a pobreza caso ele fosse sofrer. Lembrando que Sêneca foi condenado ao suicídio. Então, ele foi preceptor de Nero. Anos depois, Nero acha que Sêneca está participando de um golpe de Estado, uma maneira para derrubá-lo, e concede para ele o suicídio. Que caso contrário, ele seria morto de uma maneira muito cruel, então ele poderia escolher a maneira de morrer. Então, como você se prepara a isso? Não adianta chegarem para você e falar, bem, agora você vai morrer, e você fala, não, espera aí que agora eu vou me preparar para a morte.
Não, isso você tem que ser preparado desde que o primeiro fio de cabelo branco apareceu na sua cabeça. Desde a primeira vez que você olhou no espelho, viu uma ruguinha, falou, putz, estou envelhecendo, vou morrer. Como eu me preparo para isso? E essa aproximação, ela tem que ser gradual, pequena, para não gerar mais aflição, para não gerar mais ansiedade, para não gerar algo de estressante, aos pouquinhos. Então a gente começa não pensando que vão roubar meu carro, a gente começa pensando que furou meu pneu, que queimou uma lanterna. A gente não começa pensando que vamos morrer, mas a gente começa a pensar que a partir dos 40 anos eu vou desenvolver vista cansada, então vou ter que usar óculos, então minha acuidade visual não vai ser mais a mesma, minha capacidade auditiva vai decair. Espera aí, antes eu corria 2 maratonas e agora não vou correr nem 5 quilômetros. Como é que fica? Agora, quando chegar na hora e falar, bem, o seu corpo vai parar de funcionar totalmente, você se conseguir chegar nesse momento mais ou menos preparado, com mais ou menos uma musculatura. Boa. E aí, para a gente finalizar, que eu acho que você deu umas dicas importantes, quais são as dicas de leitura que são para as pessoas começarem a entender um pouco mais? Que eu acho que você já deu a dica de amigos, é uma coisa importantíssima. As pessoas não têm mais amigos, só correm, ficam olhando o celular, têm amigos virtuais. Então, conversar, papear. Às vezes você tem um problema, vai conversar com alguém. A pessoa, você não me chamou para contar um negócio? Eu nem lembro, porque você deu risada, você brincou, aquele problema que era enorme ficou desse tamanho. Sim. E isso desse treinamento. Porque, assim, toda vez que eu vou no médico, eu também faço o meu check-up. Nossa, agora as suas lágrimas estão mais secas, você precisa pingar colírio. Cada vez que eu vou, eles inventam alguma coisa. Sim. E são meus amigos, né? Então, assim, eu vou me preparando para isso. Eu entendo, se eu vou fazer exercício, eu tenho um tipo de exercício que eu não fazia antes. Né? Então, é que a gente brinca, quem joga futebol começa como ponta, né? Depois vira zagueiro, goleiro, né? Técnico e põe gandula, né? Então, é óbvio que a gente vai declinando, mas está lá dentro, assistindo o jogo, está brincando. É isso que é importante, entender o tempo e movimento. Mas quais são as dicas de leitura, Gabriel, que você fala para os teus alunos que vêm te procurar aqui? Fala assim, Gabriel, eu queria começar a entender um pouquinho mais sobre filosofia, sobre estoicismo. O que você indica para essa turma? Além de fazer um curso, que de repente tem lugares que tem curso, que nem eu sabia. Quando eu fui procurar, eu achei o Paulo Atenas. O que você me conta? Como a gente estava conversando sobre o estoicismo, a linguagem que muitos desses filósofos empregaram, elas são bem acessíveis. Então, a melhor coisa é ir direto aos livros fonte, direto ao que Marco Aurélio, Sêneca escreveram, as anotações de aula de Epicteto, e ler esse material, ir direto à fonte. Isso é muito acessível. Nisso você começa a ter essa primeira percepção do que é, do que não é, para depois pegar alguns comentadores. Então temos Pierre Hadot, que foi um grande estudioso, ele é fantástico. Temos Massimo Pigliucci, temos Robertson, temos outros estudiosos, outros filósofos que se dedicam a esse tema, mas eu acho o mais interessante é direto nos livros texto e direto na fonte. Então a Companhia das Letras, com aquele selo da Penguin, publicou recentemente sobre a brevidade da vida de Sêneca. E Sêneca ele já começa com os 2 pés no peito. Que ele o primeiro parágrafo, ele abre o texto falando que a vida não é breve. Somos nós que desperdiçamos ela demais. Porque se nós utilizássemos a vida em toda a sua plenitude, o prazo, o tempo que não foi nos dado é mais do que suficiente. Marco Aurélio também, temos traduções, diferentes traduções, mas são muito boas. Epicteto, as aulas, que Epicteto não deixou nada escrito, mas tiveram alunos que fizeram anotações. Que ele era escravo, né? Inclusive, viveu uma vida... Ele era escravo, mas era um gênio, né? Ele foi escravo, teve aulas com Musônio Rufus, que era considerado Sócrates romano. E Musônio Rufus ele foi uma figura assim, muito interessante, principalmente nessa questão das mulheres. Ele escreveu 2 tratados que ele coloca claramente que não existe nada que desabone as mulheres na questão da filosofia.
Então, tudo que um homem consegue atingir dentro da filosofia, as mulheres conseguiriam igualmente. E tanto que ele conclui falando que para todos os patrícios colocarem as filhas para estudar filosofia. Que legal. Então, isso foi o primeiro século antes de Cristo, mais ou menos, então, por volta dessa época, essa igualdade. Falou que não existe nada que desabonaria as mulheres. De modo que ele exorta os patrícios a ir lá e colocarem as filhas para estudar filosofia. Esse foi o professor de Epicteto, que depois tinha uma lei romana que, ao chegar a uma determinada idade, todos os escravos eram, então, libertos, e ele se torna, então, professor de filosofia em tempo integral. Ele começa a dar aulas sobre estoicismo, tem um imperador que expulsa todos os filósofos de Roma, então ele sai de Roma, e muitos vão ter aula com ele. O futuro imperador Adriano vai lá ter aula com ele. Marco Aurélio, ele pega as anotações de aula de Epicteto e você encontra nas meditações trechos, citações, então ele também se debruçou sobre esse tema. Então esses textos clássicos são, acho que o primeiro contato vai neles. Entendi. Depois tem Robertson, tem Pigliucci, tem Hadot, que vão comentando sobre os textos, também vale a pena. Mas num segundo momento, tem o primeiro gostinho. Para sentir, para depois se gostar e aprimorando. Ir aprimorando. Muito bom. Olha, Gabriel, maravilhoso. Daria para a gente ficar conversando horas sobre o assunto. Eu acho que é um tema extremamente importante de autoconhecimento. Nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, tão corrido, tão acelerado, né? E obrigado pela tua presença, obrigado pelo espaço Palatenas por ceder, né, para a gente poder as filmagens aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade e vamos conversar mais vezes. Maravilha. Obrigado.